Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, que visam minimizar a produção desse tipo de material e proporcionar a esses resíduos descartados um encaminhamento seguro e de forma eficiente, que visa a proteção das pessoas e do meio ambiente. Mas e quanto aos materiais utilizados em casa, como agulhas, onde são descartados? O que será que as pessoas na rua pensam sobre isso? Você sabe para onde vão os resíduos de hospitais, postos de saúde e clínicas? Eles devem ser descartados de forma adequada, mas eu não tenho certeza para onde eles vão. Mas eu sei assim, que no hospital a gente usa e eles são separados na coleta seletiva em caixas amarelas que tem um nível de descarte e eles não são misturados com os outros resíduos de sangue e lixo comum hospitalar. Você sabe para onde vão os resíduos de hospitais, postos de saúde e clínicas? Não. Para falar a verdade, esse é um tipo de informação que ela não é muito frequente, né? Eu vejo que até entre os órgãos mesmo existe muita confusão, já que vai fazer o descarte desse material. Então, assim, que dirá a população de uma maneira geral. Então, não há nenhum tipo de informação clara a respeito do que é feito com esse material. E não só hospitalar, mas também como indústrias, como resíduos tóxicos, radioativos também. E se você utilizasse alguma coisa perfuro-cortante em casa, o que você faria? Eu tenho que botar na caixinha amarela que fica no hospital, onde a gente bota os outros para serem descartados adequadamente. Se você utilizasse a seringa em casa, o que você faria com ela? Provavelmente perguntaria à minha namorada, ela é médica e ela saberia como descartar, eu não saberia. Tá ok, obrigado. Segundo informações do IBGE, 56% dos municípios depositam seus resíduos de serviços de saúde no solo. Lixões, em aterros sanitários e aterros sanitários especiais. Quando tratados, há o predomínio da queima a céu aberto, incineração e as tecnologias de micro-ondas e autoclaves para a desinfecção desses tipos de resíduos são adotadas somente por 8% do total do tratamento desses resíduos no Brasil. Cerca de 20% dos estabelecimentos de saúde não tratam os resíduos dos serviços de saúde. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós temos aqui hoje a pesquisadora visitante, a professora doutora Helena Napoleão Cozendi. Prazer, professora. Seja bem-vinda ao nosso Espaço Aberto para a Saúde. Obrigada. Poderia falar um pouco para a gente como que se deu a sua aproximação com esse tema de pesquisa? Bom, em 2003, foi a primeira vez que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que a gente chama de Anvisa, ela publicou uma regulamentação, que na época era chamada de RDC 33, e foi a primeira para a saúde, porque até então nós só contávamos com regulamentação do Ministério do Meio Ambiente. Bom, quando essa regulamentação da Agência Nacional foi lançada, nós da saúde, eu sou da saúde, de formação eu sou dentista e sou enfermeira também, nós começamos a estudar essa regulamentação até para aderirmos às práticas tecnicamente recomendadas. E na época foi muito difícil fazer isso. Essa regulamentação ela veio diferindo da que já existia do meio ambiente. Então, depois, comecei a estudar sobre isso. Logo depois, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária precisou publicar uma outra regulamentação, que é a que está até hoje, a 306, de 2004. E então, eu tive que continuar estudando. Com isso, acabei virando pesquisadora desse assunto e fazendo o meu doutorado nesta área e estudando mais ainda essas regulamentações do setor de resíduos, do setor saúde. Especificamente, seria interessante falar para o nosso público que você adaptou um instrumento, não foi? Sim. O que acontecia? Até 2011, nós não tínhamos um instrumento padronizado, validado, que fosse robusto e que tivesse no seu escopo, no seu âmbito, o poder de avaliar, desde um único estabelecimento de saúde, avaliar o quê? A qualidade da gestão dos resíduos de serviços de saúde. Então, nós não tínhamos esse instrumento que pudesse avaliar desde o estabelecimento de saúde até o país como um todo. Bom, quando na tese, na época do doutorado, eu descobri que existia esse instrumento, que era da Organização Mundial da Saúde, nós pedimos a autorização para a organização, ela cedeu numa transferência de tecnologia e eu pude fazer durante a tese a adaptação transcultural desse instrumento de avaliação
e a validação dele para que ele pudesse ser usado então em território brasileiro. Então hoje nós já temos um instrumento de avaliação robusto, validado, padronizado, e que ele faz essa avaliação do nível de desempenho da gestão desses resíduos. Ou seja, ele avalia se está tendo destino correto e sendo tratado corretamente os resíduos de serviço de saúde. Também, mas ele ainda vai além, porque ele avalia também qual é o nível de atenção e de cuidado com a saúde do trabalhador. Não só do trabalhador inserido no hospital, que pode ser um médico, um enfermeiro, enfim, é um trabalhador da saúde, como também aquele trabalhador externo, que é o que maneja esses resíduos depois que ele sai do estabelecimento de saúde. Ele avalia também se esses trabalhadores são vacinados, qual o nível de capacitação e treinamento que eles recebem para lidar com essa responsabilidade do manejo desses resíduos. Ele avalia também a política pública local do município, então ele tem pergunta direcionada para o Ministério da Saúde em Brasília, para o Ministério do Meio Ambiente em Brasília. Então ele pega todos os âmbitos, né, de gestão. Todos os âmbitos, ele vai desde o nacional até o local. Então a pergunta vai para o diretor do hospital até a Vigilância Sanitária Nacional, passando pela Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde. Interessante. Em sua opinião, como podemos minimizar esse risco de contaminação, visto que a gente já viu aqui na entrada do programa, várias cidades brasileiras não apresentam local apropriado para descartar os resíduos provenientes de serviço de saúde? Pois é, esse é um problema estrutural, é um problema que eu não vejo uma resolução a curto prazo. Temos aí estratégias e políticas públicas e conscientização das pessoas. Enfim, o que cada um de nós pode fazer hoje, e aí é plausível, é conseguir separar, que a gente chama de segregar, separar os tipos de resíduos de serviço de saúde. Porque tem aquele que pode ser, inclusive, reutilizado, reciclado, e tem aquele que é rejeito. Ele não pode nem ser chamado de resíduo, ele é um rejeito, porque ele é perigoso. Então, se nós conseguirmos separar bem os resíduos, nós vamos ter uma quantidade bem menor de resíduo perigoso, porque, na verdade, o que se gera de resíduo perigoso é uma fração bem menor, está em torno de, no máximo, 18%. E todo o restante é passível de uma destinação menos, vamos dizer assim, custosa, economicamente falando. É porque a gente entrevistou algumas pessoas na rua e elas realmente não sabem o que fazer com algum pérfuro cortante, por exemplo, que utiliza em casa, agulha, seringa, uma ampola de algum medicamento que tenha utilizado, e descartam no lixo comum. E teve até uma entrevistada que falou que, como ela é da área da saúde, ela levava para o hospital, mas nem todas as pessoas têm acesso a levar o material para o hospital. Nesse caso, fica complicado, né? Exato. E tem um outro porém. É complicado também porque não é seguro. Então, por exemplo, um carro hoje ou uma pessoa, para transportar um resíduo perigoso, o pérfuro cortante é considerado um resíduo perigoso. Ela precisa de uma licença, o transporte precisa estar sinalizado que ela está levando aquele tipo de resíduo. Então não há legalmente uma permissão, mesmo sendo um enfermeiro, um médico que saiba com o que está lidando, ele não tem permissão legal para transportar isso no ambiente externo do hospital. Então é uma questão que quem gera o resíduo, se for uma pessoa que faz um tratamento em casa, ela precisa ser orientada e ser acompanhada pelo estabelecimento de saúde, pela unidade de saúde, para que ela faça essa gestão desses resíduos, essa entrega desses resíduos de uma forma segura. Segura, né? E legal. Mas aí, no caso, a pessoa que é diabética utiliza muito essas agulhas. A orientação é essa, então. Conversar sempre com quem está fazendo o manejo desse tratamento dessa pessoa diabética e dali ela vai ter orientação de como armazenar e fazer o quê? Levar até o posto? Exato. Bom, então a unidade, essa pessoa ela é sempre acompanhada por uma unidade de saúde. Então, as pessoas dessa unidade, a enfermagem ou a pessoa que está ali para dar o suporte à gestão de resíduos, essa pessoa orienta esse paciente
E normalmente ou é cedido para ele uma caixa, que é uma caixa especial para receber resíduos pérfuro-cortantes, é uma caixa que normalmente é de papelão, onde ali ele deposita de forma segura esses resíduos e depois essa unidade deveria fazer esse transporte. Tá? A unidade deveria ir lá na residência da pessoa e recolher. O ideal, que essa unidade, esse automóvel, essa unidade móvel que vai buscar esse resíduo, ela precisa inclusive ser também licenciada, ela precisa estar sinalizada de que ela está carregando esse resíduo. Então você veja bem, não é algo muito simples se fazer, precisa de um acompanhamento da unidade e de uma orientação dessa unidade. Então é um estudo até que pode ser feito para ver até que nível, até que ponto essas pessoas estão sendo realmente orientadas. Porque se elas descartam esses resíduos pérfuro-cortantes no lixo comum, é muito perigoso para um trabalhador se contaminar. Entendi. E existem classificações, professora, quanto ao tipo de resíduo? Existe. Que você falou de rejeito e de resíduo. Pois é, existe. No Brasil nós temos dois regulamentos para a gestão de resíduos do Serviço de Saúde nacionais. Um é do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é a 358 de 2005, e a outra é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a 306 de 2004. São as duas principais e nacionais. Bom, como que elas classificam esses resíduos? Elas classificam em 5 grupos. O grupo A estariam todos aqueles biológicos, de origem biológica. Sangue estariam incluídos no A. O B estariam incluídos todos aqueles resíduos químicos, inclusive os resíduos de medicamento vencido e tudo mais. O C seria todo aquele radioativo e o D seria aquele considerado similar ao resíduo sólido urbano, ou comum, ou domiciliar. E o E, que seria o quinto, estariam ali todos os que podem cortar ou perfurar, que a gente chama de pérfuro cortante. Então vai lâmina esse seria o mais perigoso? Qual que você avalia? Todos são perigosos, mas... Pois é porque depende da origem por exemplo, se é um medicamento, esse medicamento ele pode ser perigoso, pode não ser. O que a gente considera a regulamentação? Medo, eu estou perguntando isso porque... Pelo senso comum, as pessoas têm muito medo, de pérfuro cortante e material radioativo. Sim. Mas aí todos têm um certo risco. Sim. O radioativo, a maioria dos estabelecimentos de saúde que lidam com procedimentos do dia a dia, que não tem procedimentos específicos da área da radiação, eles nem costumam gerar resíduo radioativo. A verdade é essa. Agora, aqueles pérfuro-cortantes são gerados em quantidade, tanto em hospitais quanto nas residências, se o paciente tem, por exemplo, se ele é insulino dependente. Bom, de substância química, que são os medicamentos, por exemplo, os quimioterápicos, eles alteram, né, a microbiota, inclusive as células sofrem alterações. Enfim, se ele for descartado no meio ambiente, ele pode contaminar. Então, o ideal é que essa pessoa também tenha cuidado com os medicamentos, porque dependendo do medicamento, ele é muito perigoso. Outra coisa, o que a gente chama de A, que às vezes a pessoa está sujo de sangue, é muito perigoso. Depende. Se esse sangue vem de uma pessoa que tem uma doença infecto-contagiosa que é passada através do sangue, uma hepatite B, uma hepatite C, a gente pode chamar, é um resíduo perigoso, está sujo de sangue, é um resíduo perigoso. Se é sangue de alguém que acabou de fazer os exames, está ali, foi se hidratar, chegou para receber uma hidratação, tem os exames, não tem nenhuma doença infecto-contagiosa, muito embora choque aos olhos uma gaze suja de sangue, e é um resíduo do grupo A, em termos de perigo, ele não é perigoso igual uma medicação, um resíduo de medicamento que foi jogado no ambiente porque era um quimioterápico. Que a gente tem visto muito hospitais, postos que são públicos, né, que tem
Não só as particulares, que é identificado, às vezes aparece na mídia, na TV, dá para identificar até o local de onde veio aquele medicamento ou aquela vacina vencida, jogada em lixões mesmo. Infelizmente isso acontece. A céu aberto. E a gente viu que muito pouco é tratado no Brasil ainda. Você acha que essa defasagem no tratamento desses resíduos ainda tem uma relação com a ausência de tecnologia ou há um desinteresse mesmo do setor saúde em fiscalizar? Entendo. Olha, Jorge, eu não fiz nenhum estudo profundo, então com certeza absoluta eu não sei de responder. Mas o que, na minha percepção, acontece é um conjunto de fatores. Por exemplo, a tecnologia ainda é cara, as autoclaves, os incineradores, o controle é caro. Uma única tecnologia não dá conta de todos os resíduos. A outra questão é se esses resíduos forem misturados, se eles não forem segregados, separados na fonte no momento que eles são gerados, o que acontece com esses resíduos é que eles misturados a um químico, como é que você trata? O resíduo químico deveria ser tratado de um jeito, biológico de outro. Quando você trata os dois juntos, o tratamento nem sempre é eficaz. E a tecnologia também sofre um desgaste. Então, na verdade, é um conjunto de fatores. Um outro momento, o que acontece é a capacitação, o treinamento e a formação dos responsáveis por lidar com essa gestão de resíduos dentro dos hospitais. Então, nem sempre também eles conseguem ter todas as informações necessárias para repassar para a população do hospital. E como se dá, professor, então, esse preparo das pessoas que lidam com esse tipo de material? Pois é, na época que eu fiz o meu estudo, na tese de doutorado, que eu fiz o levantamento dessas informações em Niterói, esses grupos, eles ainda não estavam bem formados para isso. A verdade é essa. Muitos procuravam ler e se capacitar, lendo, comprando livros, perguntando a quem já está estudando um pouco mais. Não vi uma política de formação para essas equipes responsáveis pela gestão de resíduos dentro dos hospitais. Mas, na verdade, isso deveria ser feito com treinamento contínuo, deveria, né? E o Ministério tem, né, algum manual, alguma coisa que oriente para treinamento das pessoas? Tem um manual de 2006, além da própria regulamentação, tem também um manual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para os hospitais, que é de 2006, e tem também para os dentistas. O que acontece é que os anos vão se passando, a tecnologia vai mudando, os próprios resíduos, a gente tem uma necessidade de usar os descartáveis na saúde, é uma necessidade. Então há também uma evolução desse setor produtivo, da indústria da saúde. Então, quase que todo dia tem uma dúvida nova sobre um resíduo. Como eu classifico esse resíduo? Porque dentro do grupo A, mesmo o resíduo sendo de origem biológica, e às vezes de origem infectante, ele tem subgrupos que vai de A1 a A5. Então, em alguns momentos, o próprio profissional tem dúvida, como eu classifico esse resíduo? Ele é um resíduo A1, A2, A3, A4, porque dependendo da periculosidade desse resíduo, ele é enquadrado num subgrupo ou no outro. E tem uma destinação e um tratamento final de uma forma diferenciada, de acordo com o risco. Então, um manual é uma iniciativa ótima, mas ainda há necessidade de formação e de capacitação contínua para acompanhar essa evolução natural. Interessante. E quem compõe essa equipe que lida com esse material no hospital, no serviço de saúde? Pois é, cada unidade hospitalar, cada estabelecimento de saúde, dependendo da sua complexidade, do tamanho, do número de leitos, ele vai ter a sua equipe. Às vezes é uma equipe só realmente para lidar com a gestão dos resíduos. E muitas das vezes quem faz essa gestão é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Em outros hospitais já é o grupo do SESMID, né, da equipe de saúde e segurança no trabalho. Então é o engenheiro,
é sempre uma equipe multidisciplinar. Então, isso vai muito também da complexidade do porte desse estabelecimento de saúde. Um estabelecimento grande teria, então, quais profissionais? Engenheiro? Bom, a recomendação é que seja uma equipe multidisciplinar. Por quê? Quando você lida com resíduos do serviço de saúde, na verdade, o hospital ele gera todo tipo de resíduo, que vai do papelão ao muito perigoso, né? O que foi gerado no isolamento, um paciente no isolamento. Então, o que você vê é que a necessidade de conhecimento da farmácia, de um farmacêutico, do enfermeiro, de um biólogo, às vezes de um engenheiro, para ver uma determinada estrutura onde vai armazenar aquele resíduo, que precisa de um armazenamento mais especial. Então, a recomendação que se dá é que seja, na medida do possível, uma equipe multidisciplinar. Interessante. E aí a gente já respondeu essa questão, mas ela estava aqui no roteiro. O que fazer com algum material como agulhas e seringas utilizados em casa? Aí vai depender, né? Porque... o ideal é que essa pessoa, que faz seu tratamento em casa, que gera um tipo de resíduo, seja um resíduo de medicamento que sobrou porque houve uma troca, principalmente um quimioterápico que é para tratar o câncer. Porque alguns hospitais, eles recebem o restante dos medicamentos, são medicamentos vencidos, não tem algum? Sim, alguns hospitais já estão mais amadurecidos nesse sistema de gestão e já fazem isso. Mas a gente ainda, infelizmente, não pode dizer que isso é uma prática de todos os estabelecimentos de saúde. Então, o ideal é que essas pessoas que geram pérfuro cortante, e normalmente você vê que o cidadão tem assim, um cuidado. Eu posso jogar uma agulha aqui, quem vai pegar o coletor do resíduo, do lixo, pode se acidentar, pode se perfurar. Então, ele tem. Bom, o que ele deve fazer? Sempre seguir a orientação do estabelecimento de saúde que acompanha ele. Em ele não tendo essa orientação, ou tendo que esperar por essa orientação, o que ele pode fazer é colocar esses resíduos pérfuro-cortantes dentro de, por exemplo, um resíduo de um plástico grosso, que não tem lata, risco, ou um pote, uma lata, uma de pote, plástico, que ele vede bem e que ele sinalize por fora o que tem ali dentro, né? E bote num local mais alto, que não tem acesso, né, de crianças, até que ele receba uma orientação mais apurada da unidade que lhe acompanha. Então está bem explicada essa parte. Vamos agora às nossas perguntas por e-mail. Você que tem questões, mande para a gente espaçoabertosaude@gmail.com. Nós vamos agora começar respondendo a pergunta do Fabiano Souza, de São Gonçalo. Como se pode caracterizar um resíduo como contaminante hospitalar? Bom, contaminante, primeiro a gente teria aqui no conceito, né? O contaminante hospitalar. Eu imagino que ele deva ter pensado num resíduo sujo de sangue, numa seringa, que normalmente é o que vai no imaginário das pessoas. Bom, para a seringa e para a agulha, é essa caixa, né, que é de papelão, onde ela é justamente para guardar esses resíduos perfurocortantes. Né? Costuma ser amarela, dependendo do fabricante, que são os resíduos perfurocortantes. E aqueles que são sujos de sangue, luva suja de sangue, também são considerados infectantes. Então, eles também vão para um saco branco leitoso, que tem um símbolo de infectante, né, para as pessoas reconhecerem que ali dentro, que está ali dentro é perigoso, pode infectar, pode, né, contagiar. Então, ele reconhece dessa forma esse resíduo. E é colocado, e deve ser colocado, segregado e guardado dessa forma, em resíduos próprios. A Graziela Tavares, do Rio de Janeiro, pergunta: quem administra os resíduos de serviço de saúde depois de ser usado? Dentro do hospital, normalmente há uma equipe para isso. Mesmo que seja um pequeno hospital, de pequeno porte, normalmente tem, nem que seja uma pessoa que ela é responsável pelas ações de gestão de resíduos gerados naquele estabelecimento de saúde. Geralmente está ligado, como você colocou, a controle de infecção hospitalar, a equipe de controle de infecção. Normalmente o que a gente encontra se a estrutura do hospital é uma estrutura pequena, é um pequeno estabelecimento de saúde, normalmente a equipe que cuida do controle de infecção hospitalar
assume mais essa responsabilidade. Se for um hospital de grande porte, alta complexidade, normalmente há uma equipe para fazer a gestão dos resíduos. E é essa equipe, esses profissionais que fazem todas as ações correspondentes à segregação, a condicionamento. Interessante. O Tiago Dória, do Rio de Janeiro, pergunta: onde ficam armazenados esses resíduos enquanto a empresa não recolhe? Sim. Há uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de que o hospital deve manter um espaço que a legislação chama de armazenamento externo. Então, o que acontece? O resíduo ele é gerado, depois que ele é gerado, ele deve ser separado, né, o que é químico, o que é biológico, acondicionado da forma correta, o que é biológico, saco branco leitoso, o que é químico, se é líquido, se é sólido, vai para o seu acondicionamento adequado. Depois isso é levado até um armazenamento interno, né, próximo da unidade que gerou, e dali, num certo momento do dia, ele é levado até o armazenamento externo. Esse armazenamento externo, ele deve oferecer a facilidade de acesso para o caminhão que vem coletar, para o carro que vem coletar. E esse armazenamento externo, ele tem uma estrutura diferenciada. Ele deve ser azulejado, ele deve ser vetado para não entrar vetores. Ali os resíduos, containers, tem o símbolo, por fora, se é químico, se é biológico, ele está sinalizado. E não deve ter, esse local não é de acesso ao público comum. Dali ele já fica próximo para poder o caminhão especial? Exatamente. Esse armazenamento, o que se exige é que ele seja de fácil acesso para o caminhão coletar. Mas ainda é um espaço do estabelecimento de saúde. E esse caminhão que faz o recolhimento é um caminhão especial também para resíduos, né? Especial e muito importante, ele deve ter a licença para fazer a coleta desse resíduo. Nenhum transporte não licenciado, não sinalizado, pode fazer a coleta. Uma outra pergunta aqui da Maria Aparecida de Niterói: caso ocorra contaminação com esses resíduos hospitalares, o que devo fazer? A pessoa, sei lá, se furou, entrou em contato. Bom, se ela se acidentou, a gente chama de acidente biológico. Ela, com uma agulha que já tinha sido usada, né, que está contaminada. Bom, ela se acidentou. Pode procurar, aqui em Niterói tem o CPN, mas toda a cidade tem referência, né? as suas unidades de referência para esse tipo de acidente. Aqui em Niterói, até algum tempo atrás, não sei se mudou, é o CPN e o Azevedo Lima. Chega até lá, vai ser ouvido, eles vão fazer ali todo o preenchimento, todo um procedimento e identificar essa agulha, ela estava contaminada. Quem usou essa agulha? Então é muito importante essa informação, né? Quem antes havia usado esse pérfuro cortante, né? Porque aí vai depender a decisão do médico se ele entra com algum medicamento profilático ou não. E a gente falou um pouco sobre o caminhão, né? Que aí até você colocou sobre a licença específica e tal. Mas são empresas que também são fiscalizadas para poder ter essa licença, para poder conseguir transportar, e elas levam para onde? Sim. Né? Essas empresas, elas são licenciadas, há toda uma documentação, uma regulamentação, um protocolo, procedimentos que devem ser seguidos até elas alcançarem esse documento, essa autorização para fazer esse transporte, essa destinação. Pois bem, normalmente têm a autorização e a licença para fazer o transporte. Então elas pegam esse resíduo que está lá no armazenamento externo do hospital e leva até a sua destinação final. Mas também vai depender do tipo de resíduo. Se é um resíduo biológico, se ele é um resíduo biológico do tipo perigoso,
porque saiu de uma enfermaria de isolamento, porque quem está ali tem uma hepatite? Não, porque eu queria entender se a empresa é responsável pelo local onde ela joga também. Não, ela só é responsável por transportar. Sim, o serviço dela é transportar. Agora, quanto à responsabilidade, se esse resíduo é destinado de uma forma inadequada, acaba sendo dela também, porque a gente chama de responsabilidade compartilhada ou solidária. Por exemplo, quem gera o resíduo é responsável por ele até a sua destinação final, mesmo que ele não transporte. A transportadora, ela também é responsável solidária, porque ela está levando o resíduo até a destinação final. E o espaço onde ele foi destinado, se não está adequado para receber esse resíduo, também é responsabilizado pelo poder público. Uma última pergunta do Maurício Pereira, de São Gonçalo. Se os resíduos contaminados forem jogados inadequadamente no ambiente, quais as medidas necessárias que devem ser tomadas? Pois é, vai depender, essa medida que a gente chama de medida mitigatória, ela vai depender do tipo de resíduo que foi destinado inadequadamente. Se é um resíduo químico, se ele é químico líquido, se ele é químico sólido, qual é o nível de periculosidade desse resíduo, de contaminação, de agressão desse resíduo, se ele é um resíduo infectante, se ele é só um resíduo biológico. Então vai depender da qualidade e da quantidade desse resíduo. A medida mitigatória para limpar o local, para se fazer uma medida de prevenção, vai depender do tipo de resíduo. Mas há que se ter realmente uma ação prevista para casos de acidentes ou situações em que, infelizmente, a intenção foi aquela. Interessante. Professora, em sua opinião, qual o grande desafio no manejo dos resíduos de serviço de saúde? Bom, eu não vejo um, eu vejo vários, mas aqui eu vou colocar dois. Bom, primeiro é a formação, que a saúde, que o setor saúde forme seus profissionais, capacite, dê mais informação, porque essas pessoas elas têm buscado sozinhas, porque elas querem fazer o melhor. Bom, além da formação, porque a saúde realmente está com uma série de problemas, então destinar verba para formação, para lidar com gestão de lixo, nem sempre isso é colocado como uma prioridade. Então esse é um desafio. O outro desafio é conseguir segregar da forma correta esses resíduos, não deixar misturar. Porque hoje já se tem a consciência, já se sabe que só no máximo 18 a 20% dos resíduos gerados em estabelecimento de saúde realmente oferecem risco. O restante não são perigosos. A própria natureza dá o jeito, né? Não sei se a própria natureza dá um jeito, mas não são perigosos assim, de causar impacto direto ao ambiente ou à saúde de alguém. Mas aqueles 18, se eles forem segregados, a quantidade, o custo é menor, o custo ambiental é menor e a gente consegue definir que tipo de tecnologia é apropriada para lidar com aquele resíduo, porque está separado. Agora, no momento que ele é misturado, o plástico com sangue, fica difícil, com substância química aí é complicado. Então, a gente conversou com a professora doutora Eliana Napoleão Cozendei, agora acho que eu falei certo o nome. E ela é pesquisadora visitante lá da Fiocruz, Fundação Instituto Oswaldo Cruz. E a gente agradece a presença da professora e toda a equipe, de nossos apoios ao programa. E até o nosso próximo Espaço Aberto para a Saúde.